Olá, hoje nós vamos falar sobre o dever de motivação para se instaurar um processo administrativo disciplinar. Qual que é a importância desse tema? Vamos lá, um processo instaurado sem a devida motivação é um ato ilegal da autoridade instauradora e gera nulidade, além de uma possível indenização por danos morais e materiais e uma punição severa da autoridade que passa a ser a autoridade coatora, no caso de um mandado de segurança. Vamos falar aqui sobre a materialidade dos fatos e a autoria, que devem ser a base do dever de motivação do ato que decidir pela instauração de um processo administrativo disciplinar. Esse assunto é um assunto super importante, porque a gente cansa de ver processos que não contemplam a menor motivação para ter sido iniciado, ok? Bom, vamos lá. Quando se fala em indenização por danos, não há nenhuma dúvida de que a instauração do processo administrativo disciplinar é uma medida grave, e tem repercussões na esfera administrativa e pessoal. Por quê? Porque ela causa um forte impacto sobre a pessoa do acusado, gerando a responsabilização da autoridade instauradora quanto à conclusão pela instauração do processo administrativo disciplinar. E, para tanto, tem que haver eficiência do feito administrativo para depois culminar, num ato decisório, seja no sentido de inocentar ou de culpar o acusado naquele processo. A instauração de processo punitivo provoca o sentimento de insatisfação do servidor e impõe um constrangimento pela publicidade de seu nome e pela divulgação dos fatos censurados, sobretudo quando o acusado é inocente daquelas imputações, quadro que vem reforçar a seriedade e o cuidado de ampla e robusta motivação do ato que decide pela instauração de um processo. Isso acontece porque, quando a administração pública instaura um processo administrativo disciplinar, ela exterioriza um juízo prévio, no sentido de que há uma infração funcional cuja autoria e materialidade são verossímeis, são críveis, e reclamam possível punição. De forma que, se ainda pendem sérias dúvidas sobre a existência do fato ou sobre quem foi o seu autor, a administração deve proceder às devidas apurações preliminares, mediante sindicância investigativa prévia. E esse tipo de coisa costuma acontecer muito com a denúncia anônima, A administração toma ciência, ela tem que checar antes, se existe esses indícios veementes de autoria e materialidade, e não ir instaurando um processo administrativo ou uma sindicância punitiva à torto e à direito, ok? Todos sabem que os funcionários que já foram expostos à sindicância e a um processo administrativo disciplinar sofrem os dissabores que a instauração de procedimento dessa ordem implica, ainda que meramente investigatório esse trâmite. Só o fato de responder a um processo já implica em sofrimento e constrangimento agudos ao servidor público processado. Eu vejo aqui gente ficar doente, pessoas passar a sofrer de ansiedade e outros males psicológicos, Então, a instauração do processo administrativo disciplinar só poderá efetivar-se quando existe um mínimo de indicação da possibilidade de punição do servidor, desse servidor que supostamente, presumidamente é autor de uma falta disciplinar, em tese praticada. Nós ficamos tudo na fase da tese, As cautelas quanto à instauração de um processo administrativo disciplinar se justificam porque
sempre existe o risco da formalização de denúncias que podem ser de mera perseguição de particulares contra servidores públicos, que muitas vezes no legítimo e eficiente exercício da função pública tenham contrariado interesses desses administrados, que podem buscar vingança e retaliação mediante falsas acusações, causando constrangimento e sofrimento, né, acentuado aos agentes administrativos, sujeitando-os a responder a um processo punitivo de forma injusta, sem a devida motivação. Tudo causado, muitas vezes, pelo poder econômico do administrado, os poderosos, né, se voltando contra os funcionários. Também se tem notícia, e não são poucas, de que a administração pública brasileira muitas vezes tem um desempenho arbitrário através de seus órgãos corregedores, que sem substrato qualquer, sem a menor apuração preliminar, mediante sindicância, costumam instaurar processo administrativo disciplinar de plano, surpreendendo o acusado e os demais que veem aquilo estarrecidos. Quando nem sequer indícios de autoria existiam contra aquele funcionário. E isso se dá muitas vezes com o ânimo de perseguição. Quem já não ouviu falar disso, não é verdade? Bom, outras graves consequências da instauração de um processo administrativo disciplinar é que o servidor não poderá ser aposentado a pedido enquanto não julgado o feito. E o que só, né, por si justifica toda a cautela na instauração. Pode ainda, por exemplo, ser recusado ou adiado o gozo de licença-prêmio, férias de licença, férias, licença sem vencimento para tratar de assunto particular ou para capacitação profissional, né, de longo prazo. Outro fato de grande relevo é que o juízo de decisão pela instauração do processo administrativo disciplinar, apesar de exigir a motivação, não deve representar aprofundada apreciação do mérito, sob pena de condenar o acusado antecipadamente. O que nós precisamos prestar atenção, é que não pode haver uma forma exaustiva, uma forma que aprecie o mérito com muita profundidade, sendo requisitos apenas a existência da autoria e materialidade, indícios veementes de autoria e materialidade para abertura de um processo disciplinar. Enfim, você não vai ter um julgamento antecipado, porque isso tudo é feito, essa fase preliminar é feito antes do crivo do contraditório. Então, qualquer levantamento de prova mais apurada tem que contar com a participação, né, da defesa. Caso contrário, né, vai haver o prejuízo do funcionário que vai responder aí a um inquérito, né, ou a uma sindicância investigativa sem que a sua defesa participe. Então, diante desse novo conhecimento, fiquem todos atentos para perceber se o início de um processo ou uma sindicância punitiva se deu com a devida motivação, se existe realmente um ato de indisciplina e se há indícios veementes da autoria desse ato, e se esse procedimento está sendo instaurado contra o agente que ostenta esses indícios, né? Caso ausentes esses requisitos, o processo deve ser fulminado desde o início, ou seja, até mesmo, podemos dizer, antes dele nascer, né, por absoluta ausência de justa causa, através de mandado de segurança, caso o pedido seja negado pela própria administração, ok? Então, por hoje nós ficamos por aqui. Se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro dos assuntos ligados ao funcionário público de uma forma geral. E você também encontra matérias de grande interesse no nosso site. É o www.projudice.com.br.
Agora eu vou te pedir uma gentileza, colabore comigo dando um like nesse vídeo e compartilhe nas redes sociais e nos grupos de funcionários públicos. Muito mais pessoas, outros funcionários poderão fazer parte desse time nosso, ou seja, isso aumenta a vigilância, ok? Um grande abraço e fique em paz. Muita força e energia nessa época difícil que estamos atravessando. E até semana que vem, com um outro assunto de grande relevo e interesse para você. Até logo.